Final de semana, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Qual o seu time? Para quem você torce, afinal de contas? Aqui, vemos jogos porque amamos futebol. E torcemos para o time mais fraco porque gostamos de boas histórias. Final de semana, qual o seu time? Porque gostamos de boas histórias. Para quem você torce, afinal de contas? Você que torce para o seu time de futebol, você está sendo enganado. O que você vê é um circo armado. Você que torce para o seu time de futebol. Criavam um subterfúgio sempre com aquela velha arrumação de futebol é o ópio, é a alegria do povo. Você está sendo enganado. Futebol é o ópio, é a alegria do povo. Futebol é um esporte pequeno burguês. Ele é o ópio do povo. Você está sendo enganado. Quem diz que futebol é o ópio do povo? Você está sendo enganado. Futebol é um esporte pequeno burguês. Quem diz que futebol é o ópio do povo, muito possivelmente não conhece de futebol, mas com certeza não conhece nada de povo. Ele é o ópio do povo. Futebol é o ópio, é a alegria do povo. Salve, salve, salve. Aqui é André Duarte na voz, também conhecido como Panda, também conhecido como Box to Box da Várzea. Essa semana, mais um episódio aí do Ópio do Povo. E o tema não tem como ser outro, né? Essa semana se inicia a Copa do Mundo, mais precisamente na quinta-feira, às 16 horas de Brasília, com o jogo México e África do Sul. Mas antes da bola rolar, tá acontecendo muita coisa. Muita coisa está acontecendo. A Copa do Mundo é vendida como a maior festa do futebol, talvez a maior festa do esporte. Temos visto que antigamente era só a barreira do dinheiro para se estar na Copa do Mundo. Se você tinha dinheiro, você conseguiria ir. Se você não tem dinheiro, você acompanha de casa. Mas essa Copa de 2026 está ganhando contornos diferentes, com novidades, talvez. Talvez nunca vimos uma interferência tão grande da política numa Copa do Mundo. A FIFA vende a Copa do Mundo como a grande festa, uma grande celebração do futebol. E quem pode participar dessa celebração? Quem dita as normas dessa celebração? Quem são os corpos que quem a organização e a FIFA quer nesse jogo? Como ela quer esse jogo? A bola rola, o dinheiro circula, o patrocínio circula, mas será que o povo circula? É isso que eu tô querendo trazer hoje. Talvez na última semana aconteceram coisas que a gente nunca achou que ia acontecer numa Copa do Mundo, que sempre é isso, né? Sempre temos diversas denúncias, diversas críticas à organização das Copas do Mundo, mas chega no final, meio que isso é meio jogado por debaixo do tapete e o jogo prevalece. Mas talvez essa Copa seja uma que talvez isso não aconteça. Assim, pelo que está acontecendo, que por parte dos países sedes dos Estados Unidos, ele está dificultando não só a entrada de torcedores de outros países que estão participando da Copa, como também de pessoas que iriam trabalhar nessa Copa. No caso de árbitro, staff de seleções que estariam lá. Assim, tá bem difícil. O clima tá bem pesado. Já o clima nos Estados Unidos como um todo já vem pesado nessa questão migratória há muito tempo. E o governo Trump força muito a mão nessa história de que a gente entende, na verdade, assim, que eles não querem. Eles têm um discurso todo contra imigrante, mas não é qualquer imigrante. Eles não são contra toda a imigração. Não acho você que eles têm problemas. Eles são contra a presença de algumas pessoas, alguns corpos específicos. E nisso,
temos uma Copa que talvez não tenhamos a esperada festa, a esperada celebração dos povos, esperada reunião de diversas nacionalidades. Algo que não se espera. A FIFA ultimamente vem tendo que lidar com isso, com algumas mudanças que ela não esperava no meio do caminho. Por exemplo, na Copa de 2022 no Catar, o contrato previa a venda de bebida alcoólica do seu patrocinador, da FIFA, e aos 44 do segundo tempo, o Catar chegou e falou: então, galera, não vai poder vender bebida aqui não. A gente não deixa beber aqui. E a FIFA teve que engolir. E agora tá tendo que engolir também os Estados Unidos. O que tá acontecendo, assim, que a gente vê principal, assim? Eu acho que talvez o principal, eu acho que seja mais evidente, que eu acho que foi o que deixa escancarado que algumas pessoas são indesejadas, não fazem parte dessa festa, é que o árbitro que foi eleito o melhor árbitro da Confederação Africana de Futebol, ele não vai poder apitar na Copa do Mundo. Ele estava escalado, ele ia trabalhar, e ele não vai poder apitar. Por quê? Por que ele não vai apitar? Porque ele, quando chegou aos Estados Unidos via Miami, foi impedido de entrar nos Estados Unidos, mesmo com um passaporte diplomático que a Somália emitiu para ele, porque ele estava tendo problemas na obtenção do visto, e passaporte diplomático tem algumas benesses, né? Mas mesmo assim, ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos para apitar a Copa do Mundo. Isso assim, surreal. E além disso, ele nem foi devolvido ao seu país de origem, que é a Somália. Ele foi devolvido para a Turquia, que também não faz sentido. Foi separado dessas coisas e tá tenebroso isso. Ele é difícil entender, sabe? A pessoa tá se dispondo a participar desse evento. Não só os jogadores são quem participa do evento. A arbitragem é parte integrante, parte fundamental do jogo. Então ele teria que ter ali seu acesso facilitado ou já ter preparado toda a documentação necessária para ser liberado o mais rápido possível, e não conseguiu essa liberação. A FIFA lavou as mãos. Ela diz que as questões migratórias são dos países sedes, elas não podem interferir, mas a FIFA virou talvez um shadow do Donald Trump. Na verdade, assim, a FIFA lambeu as botas do Donald Trump o tempo todo, assim, né, nesse ciclo, enquanto ele estava à frente da presidência dos Estados Unidos, né, porque não durante todo o ciclo, mas em grande parte do ciclo ele estava presente, e deu o prêmio da paz, que não faz o maior sentido acontecer, porque sim, se as pessoas não sabem, ou se talvez a FIFA não saiba, né, todo mundo está sabendo que os Estados Unidos estão envolvidos em alguns conflitos nesse momento. O principal é com o Irã, mesmo estando totalmente, entre aspas, aqui no cessar-fogo, sendo que esse cessar-fogo não é respeitado. Ele está num conflito com o Irã, bombardeando o Irã, tendo diversas escaramuças. Tem o problema com uma operação feita na Venezuela. Tem a pressão que está sendo exercida com Cuba, e até pensando numa escalada militar para isso. Mas, o Donald Trump ganha o prêmio da paz da FIFA, criado especialmente para isso. Os caras podiam até colocar o nome Prêmio Trump de Paz da FIFA, que foi criado para ele, porque ele não conseguiu ganhar o seu almejado prêmio Nobel da Paz. Talvez seja a inveja do Obama, que também ganhou o prêmio Nobel da Paz jogando bomba na cabeça de todo mundo, mas ele é o homem da paz. Como diz o meme, né? A diferença entre os democratas nos Estados Unidos e os republicanos é que o avião que joga bomba dos democratas tem representatividade.
É a única diferença, porque você vai receber bola na sua cabeça da mesma maneira. Eles se acham a polícia do mundo. O bastião da moralidade e dos bons costumes. Já dei uma devagada aqui, mas vamos voltar. Então, sim, teoria, no melhor dos mundos, se a FIFA fosse uma entidade séria, se a FIFA fosse uma identidade séria, essa Copa não estaria acontecendo nos Estados Unidos, tá? Porque a Rússia até hoje está fora da disputa no futebol profissional, internacional, pela invasão e pelo conflito que acontece na Ucrânia. Mesmo sabendo, o Infantino, que é o presidente da FIFA, sempre foi contra esse boicote à Rússia, que é um boicote, na verdade, que é um boicote muito mais imposto pela UEFA do que por si pela FIFA. Mas o Infantino sempre foi contra. Ele disse que isso não deveria fazer... influenciar no jogo ali dentro de campo, meio que seria uma coisa fora. Como tudo envolve política, a Rússia não tem o poder e não tem a repercussão e não tem a defesa que algumas outras nações têm, que não deveriam estar participando se fosse a premissa de quem tem conflito ou quem gera conflito, quem gera estabilidade pelo mundo deveria participar. O caso seria Israel não poder estar participando de qualquer evento futebolístico da FIFA, da UEFA, se fosse seguida essa premissa, porque Israel se mantém em conflito seguidamente há uns 3 anos, talvez mais, mas uns 3... Agora eu não lembro, sinceramente, desculpa, quando começou esse último conflito com a faixa de Gaza, mas ele vive de prolongamentos. O seu presidente tem medo de ser preso por corrupção e para segurar os processos judiciais, ele tenta a qualquer custo se manter no poder, utilizando corpos de outras pessoas não brancas como alvos, afim, só para salvar a pele dele. Isso também é uma loucura. E ele não é tido como um par internacional. Ele é aceito por alguns países que batem, não vou falar fazem amém a tudo que ele diz, não, que mais batem consciência para qualquer coisa que ele faz e não tem a cobrança necessária. E é isso, sabe? Tipo, se isso fosse sério, se a FIFA fosse entidade séria, a Copa do Mundo não poderia estar sendo nos Estados Unidos. Como a FIFA não é séria, o importante para ela é dinheiro, tirar a Copa dos Estados Unidos é uma coisa impensável, muito menos agora. Porque toda a publicidade já foi vendida, o dinheiro já entrou, agora a Copa tem que sair. Mas vamos ver a Copa que fica com essas... Esse caso do árbitro, acho que foi a coisa mais absurda. Não foi a coisa mais absurda, mas é uma coisa impensável para a FIFA. A FIFA mudou totalmente desde acho que da Copa, salvo engano, de 2018 a 2022, não lembro. Ela mudou, que antigamente era o comitê local que organizava, a FIFA parou com isso. É um comitê da própria FIFA que organiza os torneios. E assim, tudo que o Brasil passou de imposição de legislação, de padrões, o dito padrão FIFA, que era até utilizado em tom de críticas para alguns assuntos, os outros países não precisaram mais novos depois do Brasil. Rússia, Catar, Estados Unidos, México, eles não passaram por isso, esse escrutínio, por N motivos. O Catar é porque ele bancou a FIFA e a sua presidência por muito tempo. No final ele ganhou a Copa. A Rússia, não posso afirmar, mas também não passou por isso. Os Estados Unidos não ia aceitar isso. Voltando, tomando um assunto aqui, então vamos lá. Falando de todos esses conflitos que eu trouxe aqui, falando sobre que os Estados Unidos não poderiam receber esse evento, receber essa Copa, porque está hoje em dia em um conflito com o Irã. Puxando nisso, o Irã se classificou para a Copa do Mundo campo, e
depois de sofrer todo tipo de pressão do país sede dos Estados Unidos, e para brecar a sua participação, não conseguiu. O Irã até pensou em não participar do evento, que seria sancionado com certeza pela FIFA. Seria, pesadamente, pode ter certeza. Mas também haveria precedente, talvez, para trazer uma outra seleção, como dos asseclas do Trump, dos seus assessores, sei lá que é esse maluco. Só mais um palhaço lá. Deu a ideia de tirar o Irã e trazer a Itália, que perdeu na bola. Também não faz o mínimo sentido, porque esses caras só pensam em dinheiro. Eles não pensam no esporte. Até porque esses caras não gostam do esporte, tá? O Trump não gosta de futebol. Ninguém lá gosta de futebol. Mas voltando aqui ao caso do Irã. O Irã, ele ia ficar nos Estados Unidos, ele ia ficar no Texas. Eu não lembro qual a cidade agora, cabeça, mas ele ia ficar. Sua base foi escolhida para ficar no Texas. E ele foi impedido. No Texas ou na Califórnia, agora eu não lembro. Pensei agora aqui. Ele foi impedido e então o Irã passou a sua sede pro México. Até melhor, porque ele, assim, a distância, melhor termos, né? A distância que ele tava do onde ia jogar era maior, onde ele ia ficar. Diminuiu estando no México. Porém, o Irã só vai poder entrar no território dos Estados Unidos no dia do jogo e ele tem que sair no dia do jogo. Isso não faz sentido. Isso quebra qualquer regra de equidade da disputa do esporte. O time normalmente chega um dia antes para jogar, se aclimatar, para ter a sua logística com calma, com folga no local do jogo. E o Irã não, vai ter que chegar na hora do jogo. Isso já tira um pouco do equilíbrio da competição. Teve membros do seu staff ali que estão sendo impedidos de entrar nos Estados Unidos. E volta naquele caso do árbitro, que são pessoas que estão indo lá para trabalhar, a fazer parte dessa festa. Elas estão sendo impedidas de exercer sua profissão, porque tem visto negados, ou pessoas que tinham vistos foram impedidas de entrar quando estavam já desembarcando nos Estados Unidos. É surreal, sabe? E ainda tem o caso da cota de ingresso. Toda a federação que participa da Copa do Mundo, ela ganha assim, totalmente entre aspas, tem direito a uma cota de ingressos para os seus torcedores. Juntos no estádio, que são destinados para ele. Uma parte do seu estádio é destinado para uma torcida X, sei lá, a torcida do Brasil. A parte do Irã, ela foi retirada há pouco tempo. Sim, não sei para onde foi. Até a venda de ingressos é um dos problemas dessa Copa do Mundo até agora. Mas elas foram... Eles tinham vendido, e a federação já tinha começado os trâmites de venda de ingressos e simplesmente tiraram. É porque essa relação, os Estados Unidos está nesse conflito do Estreito de Hormuz, que envolve... Eu não diria que esse conflito é só o Estreito de Hormuz, mas talvez o Estreito de Hormuz é o mais importante para o capital, porque na verdade o conflito envolve outras coisas, não só o Irã e Israel. Irã e Estados Unidos e Israel também, mas o conflito é um conflito regional do Oriente Médio, porque os teatros de operações, os campos de batalha não são só no Estreito de Hormuz, ou no Estreito de Hormuz, ou ele é espalhado. Ataques no Líbano, Israel comanda toda a parte sul do Líbano, já chegando até quase a capital do Líbano, já nas cercanias, alguns bairros já estão sendo atacados, presença física, mas também tem os ataques aéreos. Diz Israel que é para defesa do seu território, porque o Hezbollah, que é um partido político e tem um braço armado, ele é aliado do Irã, certo? Mas isso também volta naquela guerra de manutenção, a necessidade da guerra para a manutenção do poder do Benjamin Netanyahu. Temos diversos países no Oriente Médio que têm bases dos Estados Unidos sendo atacados
proposta pelo Irã, depois da ofensiva dos Estados Unidos e Irã, a primeira ofensiva. Então, esse conflito é um conflito regional ali. Não é um conflito entre esses 3 atores, 3 países e um ator paraestatal. Perdi aqui no raciocínio. A gente tá falando do Irã. Então, assim, o Irã não vai ter sua torcida. Não vai ter seu staff padrão que ele esperava levar. Com certeza terá problemas. Eu acho difícil não ter problemas com a entrada desses atletas no território dos Estados Unidos. O Irã vai jogar, salvo engano, a maior parte dos seus jogos em Los Angeles. Los Angeles. E com certeza vão criar diversos empecilhos, porque os Estados Unidos não querem a participação do Irã. Não querem. Então, é estranho. E isso é uma consequência seríssima. Isso fere toda a igualdade no esporte. Não tá tendo uma disputa de paridade de armas. Quer dizer que todos os times têm que jogar igual com os mesmos jogadores? Não. Eles têm que ter as mesmas condições. Uma Copa do Mundo, a ideia é ter as mesmas condições. Equipe A, B ou C tem que ter as mesmas condições ali para jogar o torneio. E um país, uma seleção que vai ter problemas, já esses problemas da mudança da sede, de só poder entrar no território no dia do jogo e tem que sair no dia do jogo, toda essa logística virou uma correria. Isso não deixa a igualdade entre as equipes. Fere totalmente isso. E puxando o gancho, quando eu falei desses problemas da imigração que o Irã com certeza vai sofrer aí no dia dos seus jogos, a gente traz aqui também uma coisa que vem acontecendo. O herói da classificação iraquiana e do Iraque para a Copa do Mundo passou 7 horas sendo interrogado pela imigração dos Estados Unidos. E aí, tá vendo? É mais um trabalhador que tá sofrendo isso. E eu vou trazer algumas outras aqui, mas você vai perceber que se você perceber, vai ter uma coisa ali que liga todas essas pessoas, esses povos, esses países. Então, você presta atenção que talvez vamos captar. O principal jogador iraquiano, talvez não o principal jogador, mas o herói da classificação, ficou 7 horas sendo interrogado, sendo que as pessoas sabiam para onde ele ia, onde ele está. Ele vai ficar num específico, ele vai ficar dentro da concentração do Iraque, que tem um local fixo. As pessoas sabiam o que ele estava fazendo nesse país, que ele está indo jogar o campeonato, participar de uma competição esportiva. Eles deveriam saber já quem era, com certeza. A troco do que isso? Vamos dizer, é a segurança, eles são um país que preza pela segurança. Calma, segura. Outro detalhe aqui, outro ocorrido. A seleção de Senegal passou por uma revista, eu diria, vexatória numa pista de pouso nos Estados Unidos. Foram desembarcadas, os jogadores tiveram que ficar por horas sentados, por detector de metal, todas essas coisas. Desceram toda o equipamento, as bagagens, e foi feita essa revista. Vamos trazer mais um aqui, que eu lembro agora. A seleção do Cazaquistão também, ao desembarcar, também foi revistada, talvez de maneira vexatória, da mesma maneira que do Senegal. E então, vai percebendo. Estão percebendo? Vocês estão percebendo que todo mundo que está passando por isso, os staffs, as seleções, a África do Sul teve que adiar um pouco sua chegada, sua partida do seu país para os Estados Unidos, porque estava com medo dos problemas também com a imigração e demora, essas coisas, até porque mas a África do Sul está sendo, dentro do governo Trump, sendo retalhada pelo seu posicionamento perante ao genocídio Gaza, e também
o pseudo-genocídio branco que alguns trampistas ou de algumas pessoas tentam emplacar falando que tá acontecendo genocídio branco na África do Sul, mas isso é uma balela. Eu não acredito nisso. Outro caso aqui, o atacante Embolo que joga pela Suíça, ele chegou com uma semana de atraso nos Estados Unidos porque o visto dele não tinha sido liberado. E só foi liberado depois da pressão da mídia pela sua liberação. Se você conectar, você perceber o que une todos esses casos que eu disse, tem um mundão aí que todas essas pessoas não são brancas. Quando eu digo branco, não é um padrão brasileiro. Até porque o conceito de branquitude ele é diversificado no mundo. Que é branco considerado branco nos Estados Unidos não é considerado branco no Brasil. E quando eu digo que eles não são brancos dentro do padrão americano, que é o conhecido WASP, que é White Anglo-Saxon Protestant, que eles seriam os brancos anglo-saxões e protestantes. Esses são considerados brancos, que os Estados Unidos considera branco. Qualquer pessoa que fuja disso, ele não é considerado branco. Então, na sociedade extremamente racista dos Estados Unidos. E todos esses povos, essas pessoas, a questão tendo o Irã conflito com os Estados Unidos, mas talvez se não houvesse esse conflito, o Irã teria passado por as mesmas coisas. Talvez em um grau menor, não teria sido pressionado a sair dos Estados Unidos e mudar para o México, mas passaria por revistas vexaminosas, teria seus profissionais barrados, todo tipo de impedimento de acesso ali a esse país por conta de não ser branco, eu diria. Tirando esse caso da Suíça, mas não é uma pessoa branca, o Embolo não é uma pessoa branca, qualquer outro jogador suíço não passou por isso. Jogadores da Alemanha não vão passar por isso. Jogadores ingleses não vão passar por isso. Jogadores da Espanha não vão passar por isso. Eu acho que do Brasil também não vão passar por isso. Mesmo a gente não sendo considerado branco pelos padrões do estadunidense, mas eu creio que não. Algumas pessoas em específico sofrem com isso. E aí você vai, com certeza, o Haiti terá problemas. Sim, o Haiti com certeza vai ter uma forte torcida lá, porque existe uma grande diáspora haitiana nos Estados Unidos. Quem quisesse sair do Haiti e assistir um jogo lá, que eu acho difícil, tanto da questão econômica, o Haiti é um dos países mais pobres das Américas, mas ele não pode. Existe a proibição de viagem dessas pessoas. É difícil a gente gostar do esporte e ter que lidar com tudo isso na véspera, talvez, do evento que a gente mais espera. Sei lá, fica anos e anos esperando, de 4 anos, normalmente. Toda essa festa que a gente vê no Brasil, mas vai começar e a gente fala, porra, é sério, a gente precisa passar por isso. A gente tem que ficar sempre sendo lembrado que essa merda desse país, desculpa o palavreado, mas é isso mesmo, sempre querendo ser o diferente, sempre querendo ferrar os outros, sempre não ligando pra qualquer convenção do mundo e fazendo o que eles querem. É difícil, sabe? Então a gente vai começar e já com esse problema. E voltando a essa questão migratória, mesmo os Estados Unidos oferecendo uma prioridade para a análise do visto para quem
torcedores querem ir, tem países que estão proibidos de viajar para os Estados Unidos. Ou países africanos, uma parte está proibida, uma outra parte, se quiser ir, tem que procurar embaixadas dos Estados Unidos específicas dentro do continente africano. Pode ser que seu país não tenha essa embaixada, para dificultar mais a obtenção do visto. E pode acontecer o que está acontecendo com o Marrocos. E foi falado pela torcida do Marrocos. E pessoas já com o pacote comprado estão tendo seus vistos ou negados ou cancelados bem em cima do início da festa. Então, sei lá. Essa festa pra quem, cara? É isso. Brasil, Copa do Brasil, que teve diversos problemas, muitos problemas, mas quando chegou a essa hora aqui, hora do vamos ver, a festa nos estádios talvez não fosse popular, porque não é de interesse que a festa no estádio, quem tá dentro do estádio, o corpo que tá dentro do estádio, não é de interesse que seja popular, é pra quem tem dinheiro pra pagar, mas o clima da Copa do Mundo no Brasil foi o que eu vivi mais próximo, que é a única Copa que eu tive assim, não consegui ir em estádio, mas fui na FanFest, andava pela cidade, eu trabalhava na época na região da Luz, que era o local do embarque do trem que levava o estádio lá em Itaquera, o estádio do Corinthians. Então eu tinha muito contato assim, e a FanFest era próximo, então eu tinha esse contato ali. E era uma festa muito legal, teve festa. E eu acho que nos Estados Unidos não vai acontecer. Uma que com certeza o ICE, sei lá, meio que a polícia política. Teria um departamento que cuida da imigração nos Estados Unidos, mas tá mais para uma polícia política do Trump. Vai estar na rua aí, nas ruas, caçando imigrantes ou não, qualquer pessoa, o que eu disse anteriormente, que não se pareça com um estadunidense, segundo o padrão deles, tá correndo risco. E esses caras vão estar na rua, eles vão estar atrás. Eu acho, sim, essa Copa talvez deixa como legado a que preço, o preço que precisa ser pago para ter essa festa. Será que compensa? Será que a FIFA abrir mão e sentar no colo e fazer tudo que um presidente ou um dirigente quiser para o seu país e cagar para a festa, cagar para o esporte, cagar para tudo, cagar em receber pessoas? Será que vale a pena isso? Pode ser um legado, porque assim, na próxima Copa, depois dessa vai ser 2030, e vai ser Espanha, Portugal, Marrocos, os principais países sede, e teremos jogos também no Uruguai, Argentina e Paraguai. Então são outras culturas diferentes e eu acho que não teremos tantos esses problemas aí. Ou pode ser que as pessoas achem que possam criar esses problemas todos e virar um padrão isso, sabe? Copa sempre foi um torneio elitizado, viajar sempre foi caro, viajar pelo mundo. Mas as pessoas, algumas ou outras, conseguiam fazer essa viagem por N maneiras. Mas essa Copa, algumas pessoas, nem se elas tiverem dinheiro, ela consegue ir. Isso é meio loucura, sabe? Por outros fatores diversos, a pessoa não vai conseguir acompanhar a Copa se ela quiser. E isso entra em mais um problema, que é o preço dos ingressos. O preço dos ingressos está absurdo, tá? Absurdo o preço do ingresso. A FIFA normalmente padroniza o valor o preço do ingresso, mas esse ano ela criou, tentando evitar o cambismo, ela criou um mercado dinâmico de venda de ingressos. Só que isso virou uma loucura, assim. Os ingressos da final tá o olho da cara, e tem jogos que estão vazios, completamente vazio. Que não vendeu o suficiente e que a FIFA não baixa o preço porque
ela só quer o preço dinâmico quando sobe. O preço dinâmico quando desce ela não quer entrar, porque ela acha que vai estragar o seu produto. Tem indícios aí que a FIFA pegou uma carga de ingressos aí bastante grande e repassou para terceiros para fazer a venda por preço mais baixo do que ela vende, a fim de ter estádios mais cheios. Os Estados Unidos não tem uma cultura tão grande de futebol. Normalmente, eventos de Copa do Mundo, o país sede para viver o futebol. Os Estados Unidos não fazendo isso. Tá tendo final da NBA, vai começar a Copa na quinta-feira. Eu tô gravando isso na terça-feira, no dia 11. E tá tendo finais da NBA. A vida continua assim. Nem todo mundo tem que viver isso. O futebol por completo, de quem gosta. Eu acho até difícil para uma família ir assistir um jogo só por assistir, sabe? Na Copa do Mundo aqui no Brasil, eu tentei comprar ingressos para diversos jogos só para ir ver. Tá presente, tava difícil conseguir. Meu irmão conseguiu para um jogo no Maracanã. Eu acho que foi Argentina e Nigéria, mas eu não me lembro. E você tá lá, tipo, participar do evento mesmo. Tem amigo meu que foi assistir jogo Cuiabá, outros também viajaram. E porque você quer participar. Só que o preço precisa estar pouquinho acessível. E o preço está muito alto, muito caro. Então, talvez não esteja cheio. E aí, algumas comunidades com medo dessa polícia política, Trump, ou com receio mesmo de se expor nesse momento, com medo de ser preso, porque muita gente está sendo presa, mesmo tendo documento, mesmo sendo cidadão daquele país, tudo, e sendo enviado para Nicarágua. Para Nicarágua não, desculpa. Eu esqueci o nome do país, mas tem um país na América do Sul que fez um governo aí para receber esses imigrantes ilegais, totalmente entre aspas, porque imigrar não é ilegal. Não é ilegal a imigração, é uma questão administrativa, na questão penal. Mas você pode ser mandado para, sei lá, para um país da África que não tenha nada a ver com o seu início, porque ele tem um tratado de que vai receber essas pessoas detidas por irregularidades na sua documentação. Ou pode ser mandado para outros países que não seja o seu país de origem, que também é beira loucura isso, sabe? E aí talvez eles não queiram. Então talvez o jogo do Haiti, que poderia estar lotado, da diáspora haitiana nos Estados Unidos, não tenha tanta gente, porque os ditos indocumentados, sendo que são pessoas que não são... Tem até documentos, tem sua carteira para dirigir, paga seus impostos, mas não tem uma autorização formal para residir nesse país. Está lá por necessidade, porque ninguém vai morar longe do seu país, submetendo a tudo isso, por arriscar sua vida numa passagem pela fronteira. Tá se arriscando o tempo todo pra ficar lá, porque por não ter a necessidade. A pessoa não vai pra lá pra viver uma aventura. A pessoa vai pra lá pela necessidade financeira, necessidade fugindo de alguma coisa do seu país, da violência, de repressão por N motivos. E ela não vai querer arriscar a participar dessa festa, sendo que pode ser o seu pior pesadelo. Entendeu? É isso. Essa festa vai ser uma festa para poucos. Já era uma festa para poucos, sempre foi. A Copa do Mundo sempre foi uma festa para poucos. A participação de alguns. Essa Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2026, principalmente no território dos Estados Unidos da América, é uma festa para pouquíssimos. Vai ser uma festa para a FIFA e seus patrocinadores, para todo o ciclo do governo federal dos Estados Unidos, que com certeza vão querer aparecer. Eu não lembro quem estava relembrando aqui,
É bem capaz que o Trump fique também com a taça da Copa do Mundo, já que ele ficou com a da Copa do Mundo de clubes. E a FIFA teve que fazer uma réplica, uma segunda taça às pressas, porque ele pediu o Infantino, que estava lambendo tudo do Trump, deu. E agora será que ele pede a taça da Copa do Mundo? A taça da Copa do Mundo é um pleonasmo, tá? A taça do mundo pra FIFA, e a FIFA vai entregar? Fica aí esse questionamento, não sei, tá? Sabe? Mas deixa um pouco de desânimo pro torneio vai começar. Infelizmente, ou felizmente, a gente gosta desse jogo. A gente, com todas as críticas, com tudo o que tem, eu vou acompanhar os jogos. Eu acho que vamos viver aí essa Copa do jeito que dá, né? Tem que trabalhar também. Talvez o jogo, por exemplo, o jogo de abertura, pelo que vi, às 4 da tarde, horário dele, eu consiga ver, porque já tá um horário tranquilo no trabalho. Mas eu vou tentar assistir um máximo de jogos possíveis, porque eu gosto muito de Copa do Mundo. É bem legal. Salve para meus amigos aí que estavam comigo na Copa Inacabada, vulgo a Copa de 2018 na Rússia. Eu não assisti a final, porque eu tive uma festa na véspera do jogo da final e eu bebi muito e o jogo era um pouco mais cedo. E eu não consegui levantar e eu perdi a final. Depois eu assisti o jogo, mas meus amigos me zoam até hoje que eu perdi essa final. Então, vamos tentar assistir o máximo possível aí, ver o jogo, continuar observando o que vai acontecendo e debatendo se vale a pena tudo isso. Fazendo as críticas necessárias à FIFA, fazendo as críticas necessárias ao governo dos Estados Unidos, fazendo as críticas necessárias à seleção brasileira, aos seus jogadores, à sua organização, à comissão técnica, tudo isso estamos aqui sempre olhando. Tem esse gosto amargo, essa sei lá, é difícil dar nome, mas eu diria uma tristeza absurda o que tá acontecendo ali com isso. Será que quando começar mesmo os jogos vai apagar tudo isso? Será? Não dá pra saber. Dia 11 começa aí, a gente vai estar aqui, eu devo continuar os programas aí, vão ficar focados mais no que eu assisti aí dos jogos, quer novo tema que surja dessa competição, das consequências políticas, do que está acontecendo do nosso futebol. Pode ser pauta aqui, e é isso. Espero que vocês gostem do que eu pensei, que trouxe alguns temas aí para a gente pensar, ou para uma análise mais profunda, ou discutir também. E quero, sei lá, vamos ter diálogo aí, ver o que vai sair disso. Vamos debater se vale a pena tudo isso, ou não vale, ou sei lá, se o futebol, que cada vez menos tá se desligando do popular, né? Tá ficando cada vez mais elitizado, uma questão do dinheiro mesmo, cada vez mais caro para ser consumido, cada vez mais difícil de ser consumido, e se isso tá valendo a pena, não sei. Normalmente eu vou até falar que quando eu faço um roteiro assim meio com tópicos que eu quero falar, mas eu vou falando assim, o que eu pensei já. Nesse aqui eu fui falando e fui pensando ao mesmo tempo, e algumas coisas me pegaram. E isso que me pegou mais foi essa questão: será que isso vale a pena, sabe? Tudo que tá acontecendo, o campeonato vai valer a pena? Não sei, sabe? Será que vai ser uma festa mesmo? E pra quem vai ser essa festa? São coisas que ficou na minha cabeça agora, sabe? Vou trabalhar. Talvez tenhamos novas ideias, novas observações ou novos pareceres nos próximos episódios. Talvez não também, pode ser que eu esqueça completamente das coisas que eu falei aqui.
Isso é normal. Que eu não cheguei a conclusão nenhuma, talvez, também. Tamo aí pra discutir, pra debater. Tentar fazer esse jogo continuar tendo prazer de ser acompanhado. E é isso. Se você gostou aí, deixa seu like. Não sei onde você tá escutando, assistindo. Assistindo você não tá, você só tá escutando, porque esse podcast é só de áudio, por enquanto. Mas se não gostou, deixe sua crítica também. Sendo respeitoso, a gente aceita tudo, toda crítica. Vamos pro debate e pensar o que pode ser tirado disso, de proveitoso dessa crítica. É isso, valeu, é nóis.